Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No dia de hoje nós vamos fazer um vídeo muito legal. Vamos falar sobre o circuito Mariuara aqui no município de Marituba. Marituba é um município muito acolhedor, que fica dentro da região metropolitana de Belém, e a gente está aqui com uma turma do Colégio Rosário, que fica situado aqui no espaço central de Marituba, próxima à praça de Marituba, próxima à prefeitura, no bairro Centro. E é um município que faz você ser acolhido. E hoje vamos fazer um circuito contando a história do início da colônia dos Jansenianos. Estamos fazendo um circuito aqui, muito legal. Espero que você goste do nosso trabalho de hoje. E aproveitando o espaço, peço para você se inscrever no canal. Curta, comente e compartilhe, para que o nosso trabalho possa chegar a máximo de pessoas possível. E com isso possamos levar a nossa cultura ao mais alto nível, não só para o Brasil, mas como para o mundo. O mundo mudou, hoje o mundo é digital. E esse espaço ele é maravilhoso para divulgar e difundir nossa cultura e nossa história, que é um patrimônio imaterial da humanidade. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Isso é um fato. Recomendo a você, acompanhe o canal, curta, comente e compartilhe. Aqui no canto superior, você vai verificar um card, um link, e você pode clicar lá e você vai ser direcionado para uma playlist do nosso canal. Espero que você goste. Muito obrigado e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Estamos aqui em um roteiro turístico histórico no município de Marituba, num dos 20 bairros que o nosso município tem. Vamos falar sobre a origem do bairro do Aristides e fazer esse roteiro para conhecer mais um pouco do nosso município e nosso bairro. Já está acontecendo aqui a apresentação. O busto do Aristides. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Da colônia de Marituba. Aqui nós era criado gados, aves, enfim, peixes também, porque tinha um lago lá atrás. E aí, como foi para chegar aqui até o hospital? Com a desativação da colônia, em 1982, necessitou-se de o quê? De um local, um hospital, para que fosse cuidado mais minuciosamente das pessoas aqui aos redores, porque o bairro novo estava em construção também, o bairro da colônia, que é o bairro do Aristides, também estava em construção. O primeiro lugar que ia ser construído o hospital é onde é o centro diagnóstico, só que quando as pessoas visitaram, acharam muito pequeno, porque o projeto do hospital era maior. Então o que eles resolveram? Ah, tá, lembrei, temos um espaço muito grande que vai poder comportar o hospital. E hoje é uma das maiores referências que nós temos no município. E aí então foi construído o Hospital Divina Providência. Aqui, ligado à vacaria, né, que nós chamamos assim. Aqui, lembre aqui do roteirozinho de como era antes. Nós estamos aqui. Qual é o próximo? A caixa d'água. A caixa d'água ainda está ali, intacta. Isso, por isso que está. Observamos a primeira, né, que era dos funcionários, e aqui também tem uma. Essa daqui é totalmente original, não teve modificação. Você pode ver? Bora. Por ali, ó. Até aqui. Essas casas, a estrutura dela... Me sinto uma Dora. Ela
ela é referente aos funcionários da enfermagem. Uma casa de época preservada até hoje. Ainda é moradia. Bairro Dom Aristides, um dos 20 bairros do município de Marituba. Para quem não sabe, Marituba é o menor município do estado do Pará. O Pará tem 144 municípios. É o segundo maior estado do país, perdendo para o Amazonas, na região norte e no país inteiro. Preservaram essa casa. Preservada originalmente, do jeito que ela era. Não mudou nada. Por isso que falou, preservada. Tá um pouco deteriorada. E tem gente morando aí, né? Tem. Estamos chegando perto da segunda corrente. Essa área toda, lembra que eu falei que nós estávamos conhecendo a casa dos funcionários? Tá, e aonde funcionava a parte administrativa da colônia? Era aqui, todo esse espaço, onde hoje é o Marcelo Cândia, o COB de Nazaré. Olha, mais uma casa ali também, que é remanescente do período, claro, com algumas modificações, mas ela ainda está intacta. E aqui, quem foi Marcelo Cândia? Esse daqui é um dos maiores referências de tratamento epidemiológico e de pele da Amazônia. Isso não é invenção assim do que eu estou falando agora. Realmente é uma das maiores referências mesmo. E quem foi Marcelo Cândia? Ele era um médico italiano que prestou muitos serviços para a colônia de Marituba, devido à sua amizade com aquele que eu mencionei lá na frente, que estava no busto, o Dom Aristides, que, conhecendo o trabalho dele, vieram para cá e acabaram, por exemplo, criando a Escola Nossa Senhora da Paz e vários outros estabelecimentos pelo bairro. Não só o bairro do Aristides, o bairro da Colônia, mas bairro Novo, Pedreirinha, enfim. Então, o Marcelo Cândia, ele foi um importante doutor, né, para a colônia, devido sua obra de caridade, enfim. E vamos dar continuidade para cá, que a gente vai conhecer mais uma escola, mais uma casa remanescente do período. Lembra que vocês conheceram a primeira corrente de isolamento? Sim. Ficava o quê? Os funcionários, a administração da colônia. Ficava os infectados da época? Não, era a parte administrativa. E aonde ficava essa segunda corrente de isolamento? Exatamente, aonde nós estamos. Só que, bora lá pro nosso mapa de como era organizado. Olha, nós temos a segunda corrente de isolamento. Só que, para me entrar, eu tinha que passar pelo quê? Pelo parlatório. Aí teve um erro de digitação. Mas não foi meu. Isso daqui é baseado numa pesquisa, de uma monografia, tá bom? Bom. O que é o parlatório? O parlatório é o local onde fazia inspeção. Então, quer dizer que até em 1980, a gente não poderia entrar aqui. Aqui só ficavam as pessoas que estavam com o bacilo da hanseníase. E é através do parlatório que era investigado todos os meus corpos olhados, para me poder passar ou pro lado de lá ou pro lado daqui, tá bom? O nosso percurso, nós estamos na segunda corrente, ok? Agora a gente vai vir pro lado daqui, para depois vir para cá, tá bom? Vamos para esse lado esquerdo. A Câmara Municipal de Marituba está passando por um processo de revitalização. Ficar um espaço mais agradável para poder trabalhar. Sim, tá. Lembra que eu falei que o Hospital Divina Providência, ele seria construído no Centro Diagnóstico? Então, o Centro Diagnóstico é esse daqui. Ele era uma parte dos berçários, onde nasciam os filhos de Hansenianos. Só que tem um fato interessante
nessa história, eles eram separados dos seus pais. Eles não poderiam ficar perto dos seus pais devido ao contato da hanseníase. Então eles iam para os famosos educandários. Existia um em Belém, né, esse educandário, e eram separados. Aqui onde nós estamos, em frente à Câmara Municipal, esse lugar é fantástico, não por ser Câmara Municipal, mas pelo que ele representa. Ele era o espaço de lazer, apelidado carinhosamente de cassino. Por quê? Porque é onde aconteciam passagens de cinema, encontros dos blocos carnavalescos, de grupos de pássaros juninos. Então aqui nós tínhamos encontros. Uma coisa muito importante que a gente precisa falar é que quando a gente fala sobre as ex-colônias, sobre a hanseníase, as pessoas tendem muito a falar da segregação, de algo triste, mas também aqui é de construção de muita alegria também, de resistência, principalmente para a cultura de Marituba, porque aqui saiu várias quadrilhas juninas, saíram depois o Sírio, que nós iremos falar, e saiu também vários encontros carnavalescos, como eu mencionei. Por isso que esse espaço, quando a gente olha para cá, a gente não vê, a gente vê espaços comuns, mas quando a gente dá um sentido histórico, a gente começa a valorizar cada lugar aqui. Vamos dar continuidade, bora olhar o nosso percurso. Nós estamos na Câmara Municipal de Marituba. Agora vamos conhecer aonde era o centro social. Colaboraram nesta obra os seguintes países: Estados Unidos, Inglaterra, Itália e Brasil. Então o Centro Social ele foi um projeto formativo, de formação, não só para a questão da saúde, mas também administrativo. Então, Antiga delegacia de Marituba. Aqui, ó, ainda tá aqui o prédio. chamamos de cemitério São Domingos, ele era um cemitério da colônia. Aqui o meu amigo Leonardo, ele pegou e falou que esses enterros que aconteceram aqui são novos devido à Covid, mas existe uma separação lá. Existe um lado que eram da época, né, da hanseníase, e outros, enfim, foram modificando conforme o tempo. Nós tínhamos uma capela muito antiga que abrigava muitas memórias, mas foi reconstruída e hoje é um outro espaço. Isso. Isso. Quando morria, vinha pra cá. Então aqui guarda muita memória, muitas pessoas importantes para a colônia de Marituba. Tá, vamos dar continuidade. Todas essas casas, elas pertencem... Olha só como era o funcionamento de socialização dentro da colônia. Os pavilhões, eles eram separados, masculinos, femininos, jovens, adultos. Quando eu me apaixonava, eu casava com alguém da colônia. E onde é que eu ia morar? Em uma dessas casas.
Aqui, onde nós estamos, é uma casa muito importante para todo esse percurso que nós estamos fazendo. Por quê? Aqui mora o seu Geraldo Cascais. Lembra que eu falei do José Edmundo Queiroz, que ele foi um professor da colônia? O Geraldo Cascais também foi professor na antiga escola da colônia. E ele aqui é uma das pessoas que mais carregam memória sobre o período e que mais conhece e que viveu também. Uma das, tá? A gente está esperando ele chegar aqui para vocês conhecerem a história viva mesmo, né? Eu estou contando a história de como ela foi, mas quem viveu mesmo foi o seu Geraldo Cascais, tá? Oi, bom dia a todos e a todas. Bom dia. Primeiro, sejam bem-vindos ao bairro Dom Aristides. Esse bairro tem uma história aqui no município de Marituba. É um bairro precursor de Marituba, né? O Dom Aristides tem uma história, por quê? Porque aqui foi uma ex-colônia de ancenianos do município de Marituba, e que aqui foram colocados pessoas, na verdade segregados, pessoas que tiveram a doença hanseníase, antigamente conhecida como lepra. A gente nem gosta de citar isso, mas a gente tem que falar da história, falar a história verdadeira, né? E aqui morou cerca de 300 a 350 pacientes, até mais, né? Na década de 40, 50, 60. Dentre eles, os meus pais, né? Meus pais tiveram hanseníase, moraram em Santarém, Itaituba, tiveram a doença e vieram para cá. E aqui eles tiveram 4 filhos. Uma delas, a minha irmã mais velha, foi doada para uma família para ser criada, porque aqui, por conta de uma política profilática do governo federal e por conta de força de lei, todo e qualquer filho de paciente atingido pela hanseníase não podia viver no convívio familiar, ou seja, o pai e a mãe não poderia criar, ou doava ou era encaminhado para um educandário chamado Eunício Ive, no bairro da Pratinha, que hoje não existe mais, e lá essas crianças ficavam. Uma das pessoas mais antigas daqui da colônia, se não a mais. Tudo bem, professor? Não, eu não sou a mais. Uma das. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. No momento, eu sou uma das mais antigas, mas ainda tem algumas pessoas mais antigas do que eu aqui no caso, né? Agora sim, como eu sempre fui uma pessoa muito atenta a todas as circunstâncias, talvez, eu não sei bem dizer para você, mas talvez eu seja uma das pessoas que melhor conta a nossa história aqui no caso. Até porque eu me internei aqui criança ainda. Eu me internei aqui no dia 12 de setembro de 1954. Eu tinha 10 anos no dia 12 e ia fazer 11 no dia 24, quando eu me internei. E de lá para cá eu não saí mais daqui, fiquei morando o tempo todo. Então, convivi todos os momentos praticamente dessa história e muitos deles participando ativamente. Entendeu? Então, esse sou eu, Geraldo Cascais. Eu fui aluno da Escola Reinaldo Tamanajás e fui professor também da Escola Reinaldo Tamanajás, tá? Então, essa é a pessoa que vocês estão conversando, e façam a pergunta que vocês quiserem. Porém, não tem problema nenhum, eu conto tudo abertamente, de forma mais fácil possível. É uma pena que eu não grave a pergunta de vocês, primeiro que eu estou com um problema de vista muito grave. Mas isso não é problema para mim, no caso, né? Aquela história de quando a vista fica ruim, a gente coloca o ouvido para funcionar. E às vezes o ouvido falha um pouquinho, e aí o bom senso entra na história todinha, tá bom? Tá bom. Estou à disposição de vocês. Pergunte o que quiserem. Eu falei tudo que vocês deveriam. Não sei, calma. Alguém tem alguma pergunta para o seu Geraldo? Senhor, tem quantos anos? Ah, eu tô com 80 por enquanto, né? É verdade. E olha, eu tô pesado, pesa pra caramba ali né? É um garotão. Vou dançar um pouquinho da tua história. Foi um ano, só foi um ano. Sim, vai a pergunta? Ela quer saber qual foi o ano que o senhor chegou aqui. Eu cheguei aqui no dia 12 de setembro de 1954.
Eu tinha 10 Veio anos. só o senhor, veio sua família, como foi que se deu? Não. Graças a Deus na minha casa foi só eu. Imagina. Sim, É assim, eu descobri que eu estava doente mais ou menos no mês de quê? No mês de fevereiro ou março de 1954, que eu não sabia que eu estava doente. Sim, senhor. Eu descobri com o médico particular, só que ele disse para o meu pai que ele me curava. Ele disse que era, nesse tempo não era hanseníase, era lepra mesmo no caso. sim. Sim. Ele disse que em 6 meses ele me curaria no caso. Então meu pai acreditou. Eu era de família pobre. Então o que aconteceu? O meu pai vendeu algumas criações que ele tinha Calma, segura a emoção. para gastar no meu tratamento, Sim, senhor. mas não deu certo. Sim, senhor. Acabou que esses poucos meses que eu fiquei me tratando com o médico, a minha doença acentuou cada vez mais no caso, né? Foi evoluindo. E evoluiu e muito, tanto que eu fiquei com defeito nas mãos, eu fiquei com defeito nos pés, mas... Isso em quanto tempo? Isso em quanto tempo essa evolução depois da descoberta? Olha, depois da descoberta foi mais ou menos em fevereiro e março, eu internei em setembro do mesmo ano. Sim, senhor. Pouco tempo no caso, né? De fevereiro até setembro no caso. A sorte que uma tia minha, ela tinha conhecido uma pessoa que tinha adoecido e tinha defeito na mão. E ela observou que a minha mão estava com defeito assim também no caso, né? Evoluindo pro mesmo defeito, né? Exatamente. Os primeiros sintomas realmente foi a falta de sensibilidade quando era criança. Só que eu era criança. Sim, senhor. Eu jamais poderia Imaginar, né? perceber essa diferença. Mas o senhor tinha conhecimento da doença? Não tinha conhecimento da doença na idade, né? Não tinha como perceber. Não. Eu sabia que existia uma doença feia que caía aos pedaços, no caso, né? Sim. Mas o restante eu não Uma sabia degeneração nada. viva, né? Você está entendendo? Então, os primeiros sinais da doença foi justamente a falta de... Sensibilidade. Não, o excesso de sensibilidade primeiro. Sim, Umas manchinhas, uma hipersensibilidade. A hipersensibilidade, foi os primeiros sintomas. Quando a hiper sumiu, Foi pra hipo. aí faltou a sensibilidade. A hipossensibilidade. Aí a coisa complicou no caso, né? Começou a complicar no Sim, senhor. caso. E o senhor veio da onde? De qual bairro? De qual cidade? Olha, eu sou do interior do estado, Ilha das Onças, de Ponte de Belém. A ilha que vê Belém, adormecer e acordar pela parte da manhã, no caso. Sim, senhor. Só que eu não estava morando, minha família morava lá, mas eu vinha todo tempo para Belém porque eu estudava em Belém. A minha mãe era analfabeta, ela dizia assim, eu não sei ler, mas meus filhos todos vão aprender a ler porque eu não vou deixar ficar nenhum ignorante. Excelente mãe. Aí eu vim estudar em Belém na casa do meu avô, que morava com um tio meu, no caso, né? Então, nessa época, realmente, em 51, 52, 53, até 54, quando eu me internei, no caso. Eu era acostumado a estar longe da minha família. Talvez por isso que eu não teria sentido muito a ausência dos pais, no caso, né? Por isso. Mas eu era de família pobre, no caso, o médico, na verdade, não curou. E quando a minha tia percebeu, falou com a minha mãe, e a gente ficou sabendo que uma senhora que foi internada no Prata aqui em Marituba tinha saído de alta, morava perto da nossa casa do meu avô, e tinha assim um certo conhecimento com a minha família. Então minha tia procurou essa pessoa para ver se era verdade, e ela confirmou que ela foi internada aqui, que tinha sido curada. Isso animou o pessoal a me trazer para cá, no caso, né? Sim, senhor. Ela mesmo disse, não, se vocês quiserem eu posso encaminhar, levo lá no dispensário, no local, e justamente ela cuidou disso. Quando foi no dia 12 de setembro, na semana, dia 12 foi um domingo, então na semana anterior, na segunda-feira, ela levou no dispensário Souza Araújo, na José Bonifácio, de frente do cemitério de Santa Isabel. Eu fui atendido, o médico queria me trazer na hora para cá. Minha mãe disse, não, ele não está preparado, tem que ter a roupinha dele. Eu disse, senhora, mas tem que ir para a colônia. Eu disse, não, mas eu levo, domingo pode ser? Eu disse, pode. Mas se a senhora não levar ali domingo, segunda-feira a gente passa na casa para pegar e leva para lá. Muito obrigado. Muito obrigada, seu Geraldo. Muito obrigado. Seu Se Geraldo. quiser fazer alguma pergunta, vamos lá. Aqui. Como é seu nome? Maria Luísa. Geraldo Moura Cascais. Não, O dela? é o nome dela que eu pergunto. Maria Luísa é o nome dela. Que vai te perguntar. Ah, tá, tá. Como foi para o senhor essa experiência de ser professor dentro da escola durante todos os anos? Pois Esses é. anos que o senhor teve lá? Isso é uma história que, assim, aqui na colônia, geralmente as pessoas que adoeciam eram pessoas pobres. Não tinha ninguém ricaço aqui. Algumas pessoas só que, né, que a família possui algum recurso, porque essa doença, o pessoal diz que ela devido à falta de higiene, a má alimentação, a vida mais sofrida, ela cometia mais as pessoas
pobre no caso. Então o que acontecia aqui? A gente não tinha assim aqui muito professor diplomado para trabalhar na escola. Então o que acontecia? Acontecia em todos os setores, setor de enfermagem, as pessoas escolhidas eram aquelas mais aptas no momento para exercer a atividade. Na enfermagem, tinha que saber ler e escrever, porque tinha que ler o nome do remédio. Na escola, quem tivesse melhor conhecimento, podia alfabetizar a criança, no caso. Então, eu que fui aluno, chegou um momento que eu tinha terminado o antigo primário, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta série, no caso. Eu tinha terminado o primário. Então, em determinado momento, eu abri uma vaga na escola e, no entendimento da direção, a pessoa com mais qualidade para assumir uma vaga na escola era o Geraldo Cascais, e eu fui convidado para trabalhar na escola. Isso no ano de 1965. Em março de 65 eu comecei a trabalhar na escola. Eu já tinha completado o primário, no caso, né? Aí o aluno deixou de ser aluno, passou a ser professor da Escola Renal Tamanajás. Aí eu fui trabalhar na Escola Renal Tamanajás e senti necessidade de progredir mais, no caso, né? E aí, quando eu me casei em 1970, eu comecei a estudar de novo. Aí eu completei o que hoje é ensino fundamental, que na época era nível médio, se eu não me engano. Não, era nível médio não. Era ginasial, no caso. Média era ginásio. Primeira, segunda e terceira série, eu fiz fazendo prova eliminando, que a gente não podia estudar fora daquela colônia, no caso, né? E também, assim, terminei o segundo grau, então eu completei o ciclo, que hoje é fundamental o ensino médio, no caso. Tá? Nessa parte, assim, como professor da Escola Renal Tamanajás. Me ajudou muito, sim, porque eu dava aula de primeira a quarta série. Então, essas matérias de primeira a quarta série, praticamente eu dominava bem. Por quê? Porque diariamente eu estava na sala de aula ensinando meus alunos, no caso, né? Então, nessa área, eu dominava muito bem, no caso. Isso me ajudava muito, certo? O senhor foi professor por quantos anos? O senhor foi professor por quantos anos? Quantos anos? Sim. Quantos anos o senhor lecionou? Ah, olha, eu trabalhei na escola como professor de 1965 até no ano de 1982, quando eu me formei. Mas eu continuei trabalhando na escola, depois na secretaria. 82? Então, muito obrigada, seu Geraldo Cascais, muito obrigada, Edmilson Picanso. Esse é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura, chamada Circuito Mariuara. Lembrando que eu falei anteriormente que essa não é a história da colônia, é a história de Marituba. Nós temos que bater no peito e dizer que essa história é de Marituba. Aqui saíram clubes tradicionais, o próprio time de Marituba. Lá na Secretaria Municipal de Cultura nós temos um grande acervo. Nós temos, por exemplo, a portaria que nomeia o seu Geraldo Cascais como professor do Estado, né? A gente também tem fotografias dos jogadores da época aqui no campo. Lembre, a gente viu o cemitério da colônia, nós conhecemos o seu Edmilson Picanso, o seu Geraldo Cascais, e agora nós estamos conhecendo a entrada do campo de futebol da colônia, tá bom? Sobre o abrigo? Em Belém, João Paulo II começou seu programa visitando a maior colônia de leprosos do Brasil. O Papa quis vir aqui para chamar a atenção de todo mundo para os problemas dos leprosos, que além de sofrerem com a doença, sofrem com os preconceitos, que começam quando soa a palavra lepra. Há mais de 1 milhão de leprosos no Brasil. Menos de 400 mil são tratados. A lepre, ou hanseníase, não se transmite facilmente e pode ser curada quando é tratada logo. Aqui em Marituba vivem 620 hansenianos e hoje vieram mais 420 da Colônia do Prata, aqui perto. A presença do Papa aqui hoje é justamente para ajudar os doentes a terem confiança em si e lutando na possibilidade de eles se recuperarem.
e para o público, para a sociedade, abrir as portas aos doentes, pois quando o anceniano se torna negativo, quer dizer, não contagioso, ele é igual a todos nós, não representa perigo nenhum. O Papa chegou às 4 horas e o calor era demais. Nasceu um refrão novo. Uba, 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 o Papa de Marituba. Uba, 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 o Papa de Marituba. Uba, 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 o Papa de Marituba. O Papa sentou na sombra e usou o lenço para secar o suor. Adalúcio Calado, doente que vive aqui há 40 anos, falou em nome de todos, da sua cadeira de roda. Todos filhos de Deus. Capazes de amar e sermos amados. Merecemos respeito à nossa dignidade de pessoas humanas. O Papa ouviu atento, suava muito. Na hora de falar, ele recuou um pouco o microfone e falou na sombra. Recebi de várias colônias de ancianos deste país um bom número de cartas convidando-me para uma visita. Deus sabe quanto gostaria de fazer. Vindo aqui a Marituba, encontrando-vos e saudando-vos com afeto. E como se visitasse nesta hora todas as colônias de ancianos do Brasil. Vocês estão reparando que tem muitos jambeiros aqui, né? Essa era uma das principais características das colônias. Quando eu falei lá no início, na era varguista, na 30, na era varguista, existia uma organização de como seria a colônia, e dentre eles a plantação de jambeiros. Então, por isso que aqui tem muitos jambeiros, não é natural. Ela foi pensada em cada espaço daqui onde existe a colônia. Então, quando eles chegaram aqui em Marituba, ainda não existiam esses jambeiros, eles foram pensados. Aqui onde a gente estamos é o abrigo João Paulo II. Ele teve a sua inauguração em 1983, após a desativação da colônia de ancenianos. Porque, pensem bem, se eu tenho a colônia desativada, aonde é que eu vou reinserir os ancenianos que aqui moravam? Então, o que foi criado pela igreja? O abrigo. Então aqui era a repartição de alguns pavilhões masculinos, né, que foi reformulado. Lembra que lá na frente do busto de Dom Aristides eu falei que existiam 3 bustos em Marituba? O primeiro fica onde? Na Praça Matriz. O segundo lá onde no nosso ponto de encontro, e o terceiro aqui, olha, o busto de João Paulo II. Por que nós não vamos entrar aqui dentro? Porque aqui é um espaço de casa, muitas pessoas moram aqui. E pela questão do horário também, não dá pra gente entrar hoje, mas futuramente a gente pode fazer um espaço de visita, de entrevistas aqui no abrigo com mais calma, porque o objetivo desse projeto é que a gente conheça toda a contextualização do bairro. Então, gente, esse é o final do percurso. A igreja Nossa Senhora de Nazaré. Lembre da escola Dr. Reinaldo Manajás? Sim! Ela era localizada ali, ao lado da igreja, por isso que tem esse espaço enorme. E aí ele foi remanejado para lá onde vocês conhecem hoje. A igreja Nossa Senhora de Nazaré, ela é muito importante na questão cultural e religiosa daqui do bairro e de Marituba, porque é um dos sítios mais antigos. E ele começou em 1942 com a fundação da própria colônia, oficial pela igreja em 1943. Então é um dos sítios mais antigos de Marituba. E como foi que
começou o Círio de Nazaré de Marituba. Por conta do Círio ser em Belém e os jansenianos eles não poderem ir ao Círio de Belém, eles replicaram o Círio aqui dentro do bairro. Então, eles construíram a corda, fizeram a primeira avenida em imagem. Então, eles replicaram a procissão porque não conseguiam participar em Belém. Como o Círio de Nazaré de Belém acontece em outubro, eles começaram a realizar aqui em novembro, no segundo domingo de novembro. Então é isso. Eu queria agradecer todos vocês, todos os alunos que conseguiram resistir até aqui. Lembrem que quando a gente fala sobre história de Marituba, a gente não lembra só da história do centro, da história da memória da Estrada de Ferro. Tem muitas outras histórias como vocês puderam ver aqui. Oi pessoal, eu sou a Isabela. O que acabou de acontecer foi o primeiro circuito Mariuara, o quê? Que ele é de preservação da memória e história de Marituba. Nesse primeiro percurso que nós fizemos foi de resgate da história da ex-colônia de rancenianos de Marituba. Então nós visitamos todos os espaços, lugares de memórias importantes que precisam de preservação da nossa cidade. Espero que vocês tenham gostado. Nós tivemos foi um passeio interativo com alunos da escola do próprio município e juntamente com estudiosos e curiosos aqui. Esse só é o primeiro, o próximo será na Praça Matriz, nos arredores da Praça Matriz e no mês de abril. Então sintam-se convidados. E é isso, gente. Obrigada. O meu Instagram é @isabela com Z, RN.